Olá, meus amores, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. Estamos aqui hoje mais uma vez, mais um dia para fazer as nossas atividades e para cumprir com os nossos deveres, né? Então, como a gente combinou, nós vamos estudar novamente hoje matemática, porque só está restando essa disciplina no nosso livro 2, para a gente terminar logo. Então, nós vamos estudar de novo mais um pouquinho de matemática, tá certo? Então, bora para a aula? Então, vamos lá. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 141, 141. E nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre operação inversa. Vamos descobrir o que é isso, o que é uma operação inversa, certo? Então, o livro de vocês diz o seguinte: em nosso dia a dia, realizamos e desfazemos diversas ações. O ato de desfazer alguma coisa é uma ação reversa, é uma ação contrária. A gente faz e desfaz, a gente enche, a gente seca, a gente anda, a gente corre. Ações contrárias, tá certo? Observe alguns exemplos. Nós temos aí uma tabelinha com algumas ações e do outro lado a ação inversa. Então, a ação de abrir, quando a gente inverte, a gente fala fechar, não é? A ação de entrar, inversa, é sair. A ação de subir, inversa, é descer. Então, quando tia fala inversa, vocês entendam como contrário, certo? Coisas opostas, coisas contrárias, coisas inversas. Tudo a mesma coisa, certo? Em matemática, isso não é diferente. Podemos verificar se o resultado obtido em um cálculo está correto, efetuando o cálculo inverso, ou seja, a operação inversa. Então, pessoal, na matemática, quando a gente fala de operações inversas, a gente também tem essa ideia de contrário. Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é a operação inversa da subtração, vocês já sabem que subtração é continha de menos. Qual é a operação inversa? Qual é a operação contrária da subtração? É a continha de mais, é a adição. Então, o contrário da subtração, o inverso da subtração é a adição, certo? Isso é a operação inversa. Uma operação é o contrário da outra. Observe a seguinte situação. Soraya tem uma lanchonete e colocou à venda 45 salgados. Então, na lanchonete de Soraya, ela resolveu colocar na prateleira para vender 45 salgados. Após vender alguns deles, ela verificou que ainda restavam 32 para vender. Então, ela não conseguiu vender todos. Ela colocou 45, mas quando ela foi olhar direitinho, ainda restavam 32 para serem vendidos. Para determinar quantos salgados Soraya vendeu, a gente vai efetuar uma subtração, uma continha de menos. A gente sabe que Soraya colocou lá na prateleira dela 45 salgados. Depois de um tempinho, ela foi olhar de novo a prateleira e viu que ainda faltava 32 para serem vendidos. Então, como é que a gente vai fazer a continha para descobrir quantos ela conseguiu vender? A gente vai fazer uma continha de menos. 45, que foi o total de salgados que ela colocou para vender, menos 32, que foi a quantidade de salgados que estava sobrando lá para ser vendido ainda. Então, 45 menos 32 vai dar igual a 13, certo? Isso tem aí no livro de vocês que vocês podem acompanhar. É possível verificar se o resultado obtido está correto, efetuando uma adição. Vocês sabiam? Lembra que tia falou ainda há pouco
que o contrário da subtração é a adição. Então, através da operação inversa, a gente consegue ver, a gente consegue confirmar se essa continha está certa. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos aprender? Então, o livro de vocês está dizendo aí que 45 menos 32 dá igual a 13. Será que dá isso mesmo? Vamos conferir. Para conferir isso através da operação inversa, através da adição da continha de mais, a gente vai fazer na ordem contrária. Na subtração, a ordem está assim: 45 menos 32 igual a 13. Para a gente conferir se isso está correto com a operação inversa, a gente vai fazer a continha de mais. A gente vai pegar o último número, que foi o resultado, vai somar, ou seja, vai colocar o sinalzinho de mais e vai colocar o 32, que é o número que está aí no meio. Então, a gente fez a operação da subtração, a continha de menos a gente fez indo, e agora a gente vai fazer voltando com a continha de mais para saber se deu certo. Então, vai fazer 13 mais 32 e vai ver quanto é que vai dar. Se isso der 45, que foi o total de salgados, então significa que a continha deu certo. Então, de acordo com o livro de vocês, 13 mais 32 vai sim dar igual a 45. Nós podemos ver que essa continha realmente deu certo. Por quê? Porque a gente pegou a quantidade de salgados que ela conseguiu vender, somou com a quantidade de salgados que estava sobrando na prateleira para ainda serem vendidos, e quando a gente somou, deu um total de 45. E realmente, no início da questão, a gente viu que Soraya tinha colocado na prateleira inicialmente 45 salgados mesmo, certo? Então, essa operação, essa continha está correta, certo? Passando aí para a página 142, nós vamos fazer a atividade para ver se vocês realmente aprenderam, certo? Questão 1 da página 142. A ação inversa de rir é chorar. Ligue cada palavra à sua ação inversa. Então, nós temos aí algumas palavras de azul e embaixo algumas palavras no rosinha claro, né? Vocês vão ligar as que forem contrárias umas às outras. Então, qual é o contrário, qual é o inverso de aumentar? É esticar, subtrair, diminuir ou encher? Qual é o inverso de esvaziar? É esticar, subtrair, diminuir ou encher? E assim você vai lendo as palavrinhas que tem aí e vai ligando para o inverso, para o contrário delas, tá certo? Questão 2. Efetue os cálculos, depois confira se o resultado de cada item está correto, efetuando a operação inversa. Então, nós vamos exercitar o que a gente acabou de aprender, certo? Primeiramente, eu vou fazer o primeiro com vocês e vou deixar o restante para vocês fazerem sozinhos, tá certo? Então, aí no primeiro, temos 78 menos 43. Vamos fazer essa continha para ver quanto é que dá. Então, 78 a gente coloca em cima, menos 43 embaixo. Passa o traço e faz a continha. 8 menos 3 dá igual a 5. 7 menos 4 dá igual a 3. Então, nós temos aí 35. Vocês colocam o número 35 nesse primeiro tracinho. Agora, embaixo, nós vamos efetuar a operação inversa. Lembram que tia falou que para fazer a operação inversa, a gente começa do último número da nossa continha de menos. O último número dessa nossa continha de menos foi o 35. Por que o último? Porque foi o resultado, é sempre o que vem por último. O resultado é sempre o que vem por último, certo?
Então, nós vamos fazer aí, preencher aí na continha de baixo, na operação inversa, vai ser uma continha de mais agora. 35 mais 43, por que 43? Porque na nossa primeira continha, o número do meio é o 43. O número que veio antes do 35 foi o 43, né? Então, vai seguir essa ordem de novo. 35 mais 43 dá igual a 78. Vocês estão vendo que o resultado, 78, deu igual ao primeiro número da nossa continha de menos em cima. O primeiro número da nossa continha de menos é 78 também. Então, a gente consegue confirmar através disso que essa continha está correta. Então, os próximos vocês vão fazer, tá certo? E aí, tia Helena vai ficar aguardando as fotos para ver se vocês conseguiram entender direitinho sobre as operações inversas. Então, lembrem-se, a operação de menos, por exemplo, a gente começou 78 menos 43 igual a 35. A operação inversa, a gente fez voltando do final para o começo. Então, 35 mais 43 igual a 78. É como se a gente tivesse trocado as ordens dos números e trocado também a nossa operação, porque primeiro foi de menos e depois foi de mais, tá certo? Então, é sempre nessa ordem. Vai e depois volta. Vai do primeiro número até o último e depois do último até o primeiro. E inverte as operações, tá bom? Próxima página, página 143. Leia o que Jair disse e resolva a questão. Jair disse assim: pensei em um número, adicionei 140 e o resultado foi 470. Em que número eu pensei? Eita, e agora? Como é que a gente vai fazer essa continha? Então, vamos lá. A gente vai fazer essa continha através de uma operação inversa, sabiam? Por quê? Vamos lá. Jair disse assim, ele pensou em um número. A gente não sabe que número foi esse que Jair pensou, não. Então, vamos começar colocando um ponto de interrogação para representar esse número que Jair pensou. Então, o número que Jair pensou no momento, agora, a gente vai representar através desse ponto de interrogação aí, certo? E aí, ele disse, adicionei 140. Se ele adicionou 140, então ele colocou lá um sinalzinho de mais e colocou o 140. Então, o pontinho de interrogação, que é o número que ele pensou, mais 140, ele disse que o resultado foi 470. Então, o pontinho de interrogação, que representa o número que Jair pensou, mais 140 dá igual a 470. É essa informação que nós temos até agora. Então, vamos lá, fazer a operação inversa para descobrir qual é esse primeiro número. Qual é o número que deveria estar no lugar do pontinho de interrogação. Então, vamos lá fazer o contrário. Pega o 470, que foi o resultado, coloca como primeiro número embaixo. Faz a operação inversa. Lembrem que a operação inversa é a operação contrária. Então, primeiro ele fez a continha de mais. Então, nós vamos ter que fazer agora a continha de menos, porque menos é o inverso do mais, tá certo? Então, coloca o 470 menos 140. Prestem atenção na ordem, a gente está voltando agora, do último para o primeiro. Então, 470 menos 140 igual a esse resultado, vocês vão ter que fazer, tá certo? Vocês vão fazer essa continha, 470 menos 140, e vão descobrir qual é o número que Jair pensou. É assim que a gente vai descobrir. Legal, né, essa questão? Então, faz aí, tia Helena não vai dar resposta agora, porque eu quero ver se vocês vão usar a esperteza de vocês para responder, tá certo?
Questão 4. Em cada item, o resultado das adições é o número que está destacado em laranja. Complete cada adição com o número que falta. Então, vamos lá. No item A e no item B, nós temos dois círculos vermelhos no meio. E cada círculo vermelho desse tem um número dentro. Esses números são os resultados dessas adições, tá certo? Então, vocês vão descobrir quais são os números que estão faltando nesses tracinhos em brancos para chegar ao resultado que está no círculo vermelho. Então, vamos lá. Primeiramente, o círculo vermelho da letra A tem o número 45, né? Então, os resultados dessas adições, todas têm que dar 45. 34 mais quanto que vai dar 45? Depois, 23 mais quanto que vai dar 45? Depois, 10 mais quanto que vai dar 45? E assim vocês vão fazendo até preencher todos esses espacinhos com números que, somando ao número anterior, dê igual a 45, tá certo? Então, nessa questão, vocês também podem usar a operação inversa, tá certo? Caso precisem de ajuda, podem consultar algum adulto que esteja com vocês, tá bom? Na letra B, do mesmo jeito, o resultado é um pouquinho maior. O resultado é 970. Então, vocês vão preencher esses tracinhos em branco com números que, somados ao número anterior, possa dar 970, tá bom? Questão 5. Luzia foi à feira e fez uma compra no valor de R$ 33. Observe como Luísa pagou e o troco que recebeu do feirante. O nome da menina é Luísa, tá? A tia confundiu. Então, Luísa foi à feira e ela fez uma compra no valor de R$ 33. A compra que ela fez deu esse valor aí, R$ 33. E aí, Luísa pagou dessa forma aí que vocês estão vendo. Ela deu uma nota de 20, uma nota de 10 e uma nota de 5. Então, ela deu 35. 20 mais 10 é 30, 30 mais 5 é 35. Mas a compra dela custou somente 33. Ela deu a mais. E ela recebeu um troco de R$ 2. Aí embaixo tem perguntando assim: Luísa recebeu o troco correto do feirante? E aí, pessoal, ela pagou 35 e recebeu R$ 2 de troco. Isso aí está correto ou errado? Responde aí pra tia, tá certo? Através de uma continha. Vocês vão fazer a continha para saber se Luísa recebeu o troco certo ou se Luísa recebeu o troco errado, tá certo? E a calculadorazinha aí, fofinha, dá uma sugestão para vocês. Para conferir sua resposta, efetue a operação inversa. Então, nessa questão, vocês também podem fazer a operação inversa para verificar se está correto, tá bom? Então, para hoje é isso. Vocês vão fazer essas páginas de atividade. A tia vai ficar aqui aguardando as fotos de vocês para corrigir, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.